Boa noite. Boa noite. Ok. Eu abdiquei daquele negócio na minha orelha. Eu já tenho a orelha meio grande. Aquele negócio apertando assim, e eu me mexia muito, caía, e hoje eu vou fazer uma experiência. Eu vou falar com esse microfone aqui na mão. Antes de começar, eu queria clarear uma coisa que eu falei ontem. Às vezes a gente vai falando as coisas e o povo vai pegando a gente. Ontem à noite na pregação, eu falei que o decreto dominical para os adventistas do sétimo, aliás, que o fechamento da porta da graça para os adventistas do sétimo dia ocorre com o decreto dominical. Mas isso é a minha opinião. Baseado nos meus estudos proféticos do que eu estudo, eu estou convencido que quando o decreto dominical for promulgado, não haverá mais tempo para preparo. Porque a serva do Senhor diz o seguinte, que quando o decreto dominical for promulgado, é tempo de sair das grandes cidades. E se você vai sair das grandes cidades quando o decreto dominical, teu filho está na universidade, você pagou a tua casa a vida inteira, e você diz, vamos arrumar as malas e vamos embora. E a mulher diz assim, o quê? Você está maluco? Você sabe quanto tempo eu venho limpando casa para pagar essa casa? E você agora vem com essa conversa de sair daqui e ir embora para as pequenas cidades? Sim, não vou sair não. E o nosso filho na universidade? Eu vou largar tudo e deixar tudo e ir embora assim? Quando o decreto dominical for promulgado, haverá uma grande crise. E é isso que vai motivar a sacudidura. Sacudidura é a fé das pessoas sacudidas, abaladas. E a sacudidura, quando ela pegar as pessoas, ou ela vai levar você para uma entrega completa a Deus, ou vai levar você para a apostasia. A sacudidura é uma prova de fé que cada cristão vai passar, que vai definir de que lado você vai cair. Então, o decreto dominical vai ser o motivo de uma sacudidura grande na vida de muitos cristãos. Então, quando o decreto dominical for promulgado, não haverá tempo de preparo. Vai iniciar uma prévia perseguição, que vai se intensificando à medida que a porta da graça fecha e que alcança o ápice quando as pragas são derramadas. Se nós não fizermos a nossa profissão de fé hoje e fizermos firme a fé, quando esse tempo chegar, vai ser difícil para você fazer o preparo que não dá para fazer numa semana nem em duas. E vocês sabem que há um irmão outro dia que me encontrou e a gente começou a conversar sobre profecia, e ele disse uma coisa interessante para mim e eu captei, e eu concordo com ele. Não está escrito no Espírito de Profecia nem nada, mas são coisas que a gente tem que ir deduzindo. Ele disse para mim assim, ele disse, pastor, eu estou semanalmente pesquisando as notícias. Ele vai em tudo quanto é site de notícias, especialmente no que refere à liberdade religiosa, à religião, e ele vai pesquisando. E ele disse assim, ao mesmo tempo eu vou estudando as profecias e vou comparando o comportamento da besta, da imagem da besta e da segunda besta, e o que vai acontecendo hoje. E ele disse assim, se nós ficarmos estudando e pesquisando e acompanhando, vai chegar uma hora antes do decreto dominical, que Deus vai nos dar evidências que o decreto está chegando. E você ainda vai ter tempo de vender a sua casa, de vender tudo que você tem e pegar esse dinheiro e ter uma provisão para fugir para as pequenas cidades. Você ainda vai ter recursos para usar indo para as pequenas cidades. Entretanto, se você não vai acompanhando, quando o decreto dominical chegar, algumas providências que você podia tomar, vai ser tarde demais para você tomar. E algumas delas você vai ter que fugir com a roupa do couro. Então vai ser preciso muita fé. Então é baseado nesse contexto que eu creio que quando o decreto dominical for promulgado, para mim é muito tarde, para qualquer pessoa que não fez o preparo devido, fazer o preparo dali para frente. Certo? Eu não sou o dono da verdade. Então eu apenas esqueci de dizer ontem que essa é apenas minha conclusão estudando os eventos proféticos. Mas isso não quer necessariamente dizer que eu estou certo ou que eu estou errado. Bem, agora vai começar o sermão de hoje.
Eu quero iniciar a mensagem de hoje dando uma saudação muito especial às pessoas que estão me assistindo naquela câmera ali, certo? Ou naquela ali, é tanta câmera aqui que eu não sei. Naquela câmera que está lá em cima, então. Nós temos pessoas de vários lugares do mundo assistindo essa semana. E eu queria dar minha saudação àqueles que estão em Portugal, que estão na cidade do México, que estão no Peru, no Brasil e mesmo aqui nos Estados Unidos. Eu sei que há muitas pessoas assistindo esse programa na internet. E eu dou graças a Deus pela tecnologia que pode levar essa mensagem a lugares onde eu pessoalmente jamais poderia estar lá. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo pela internet, a fim de que vocês possam usufruir das bênçãos que nós estamos usufruindo aqui esta semana. Meus queridos, o tema dessa noite fala sobre a segunda mensagem angélica. E se abrirmos a Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 8, nós encontramos uma mensagem de alerta não só à igreja de Deus, mas a um mundo afligido pela dor do pecado. Apocalipse, capítulo 14, e o verso 8, a Bíblia diz assim: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, a que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua o quê? Da sua prostituição. A mensagem do segundo anjo é pequena, bem pequena. Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber o vinho da ira da sua prostituição. Se nós olharmos para a segunda mensagem angélica isoladamente, sozinha, ela não faz sentido. O que Deus realmente está querendo dizer ao planeta Terra? Quando o profeta viu o segundo anjo voando pelo meio do céu, e nesse voo pelo meio do céu ele gritava: caiu, caiu a grande Babilônia, certo? Caiu, caiu a grande Babilônia, aquela que tem dado o vinho da ira da sua prostituição a todas as nações. O que realmente Deus estava querendo falar quando disse isso? Se a gente olhar o texto isolado, parece que a mensagem não faz sentido. O vinho da ira da sua prostituição, Babilônia. Para que a gente possa entender a segunda mensagem angélica, nós precisamos olhar para a primeira. Porque a primeira mensagem angélica é um chamado para viver o Evangelho e pregar o Evangelho, porque o juízo é chegado. E a segunda mensagem angélica mostra a condição do mundo que nós vamos pregar esse Evangelho. É por isso que há uma conexão entre a segunda e a primeira. E a terceira mensagem mostra as consequências de quem não atentar para a primeira mensagem. Existe uma conexão profunda entre os três anjos. O primeiro é a mensagem, o segundo é quem vai receber a mensagem, e o terceiro é o que vai acontecer com quem rejeitar a mensagem. Em síntese, nós temos aí as três mensagens angélicas. Para que a gente possa realmente ter uma compreensão plena, nós precisamos entender um elemento chave da mensagem desse anjo. Porque ele diz assim: caiu, caiu, caiu a grande. Quem é Babilônia? Se nós não soubermos quem é Babilônia, nós não poderemos compreender qual é o princípio que está intrínseco aqui nessa mensagem. Porque o anjo voou e falou, e se o anjo deu essa mensagem, tocou essa trombeta, que Babilônia caiu, aquela que tem dado o vinho da ira da sua prostituição, nós precisamos entender o que realmente Deus está querendo falar. Qual é o verdadeiro significado de Babilônia e qual é o princípio que está expresso aqui nessa mensagem que vem por trás de Babilônia. Meus queridos, existe hoje uma grande divisão entre os teólogos do mundo evangélico a respeito do que São João queria dizer quando ele fez menção a Babilônia. Estaria ele mencionando Babilônia em um contexto literal? Estaria ele mencionando Babilônia em um contexto simbólico?
O que realmente São João estava querendo dizer quando disse caiu, caiu a grande Babilônia? A chave para entender essa mensagem é Babilônia. Nós temos que saber quem é Babilônia. E a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a segunda mensagem, ela faz parte de um trio de mensagens que sai um atrás do outro, voando pelo meio do céu, para trazer uma mensagem à terra. É interessante que os 3 anjos tinham uma mensagem, e as 3 mensagens têm um significado, e as 3 mensagens tinham que ser pregadas a toda tribo, povo, nação, e o quê? E língua. A mensagem, ela tem que ser pregada a todo o planeta Terra. O sentido da mensagem parece ser escatológico. O sentido da mensagem parece se referir ao tempo do fim. E nós precisamos estudá-la. E nós precisamos entendê-la. Assim como Jerusalém tem mais de um significado, Babilônia tem 3 significados na sua interpretação bíblica, profética e história. E nós precisamos entender esses 3 significados de Babilônia. O primeiro significado, Babilônia é representada pela grande cidade que era cortada pelo rio Eufrates, capital do grande império babilônico, que tinha o mesmo nome da cidade. O império babilônico foi usado por Deus para derrotar os judeus e levar os judeus para o cativeiro. E se nós abrirmos a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 51. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 51, e no versículo 6 e 7. Jeremias, capítulo 51, e o versículo 6 e 7. Jeremias, capítulo 51, versículos 6 e 7, mostra a Babilônia como um instrumento usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Jeremias, capítulo 51, o verso 6 e 7. A Bíblia diz assim: fugi do meio de Babilônia, livre cada um a sua alma. Não sejais destruídos na sua maldade. É o tempo da vingança do Senhor, e lhe dará a sua paga. Babilônia era uma taça de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, agora enlouqueceram. O profeta aqui está falando de Babilônia como um instrumento nas mãos de Deus para oprimir nações, para conquistar nações. E Deus usou Babilônia para levar os judeus ao cativeiro com um propósito específico. Mas o que é interessante é de que Deus é que está no controle, porque vejam o que diz o verso 8. O verso 8 diz assim: num momento cairá a Babilônia e ficará o quê? Arruinada. Em um momento cairá a Babilônia. Imaginem, Deus usando Babilônia para castigar o seu povo, e logo em seguida, quando o profeta fala dessa ascendência gloriosa de Babilônia em opressão ao povo de Deus, ele diz que Babilônia cairá, e de que Babilônia será destruída. Vocês sabem que a queda do Império Babilônico para o rei Ciro da Medopérsia está registrada na história, na história antiga, como uma das coisas mais incríveis jamais acontecida. Porque Babilônia era uma cidade inexpugnável. Os muros de Babilônia chegavam a 30 metros de altura. A espessura dos muros era tão grande que Nabucodonosor construiu um jardim suspenso sobre o muro. O famoso jardim suspenso da Babilônia. A cidade era grande, cercada, tinha alimentos para um cerco de 7 anos. E o rio Eufrates cortava a cidade pelo meio e passava debaixo dos muros, abastecendo a cidade de água. Os homens especializados em guerra diziam que Babilônia era inexpugnável, indestrutível. Era a expressão dos historiadores da época. Mas misteriosamente, um dia, Ciro se aproximou da cidade,
E ele pegou os seus soldados persas e começou a botar saco de areia no rio. E o nível do rio começou a baixar. E os babilônicos, festejando nas suas festas, não perceberam que o nível do rio estava baixando. Até o dia que finalmente os sacos de terra que Ciro botou, segurou e desviou a água do rio para uma outra direção e deixou o nível do rio tão baixo que os soldados, uma noite, puderam marchar por debaixo do muro, pelo leito do rio, e saquearam e destruíram completamente Babilônia. Deus havia dito que Babilônia seria destruída, e Babilônia foi destruída. Estava escrito na profecia. O segundo significado de Babilônia está nos escritos rabínicos. Nos escritos dos rabi, quando se refere à Babilônia, é um termo claramente usado para se referir ao Império Romano da época em que São João escreveu o Apocalipse. Várias vezes nós encontramos nos escritos antigos mencionar a cidade de Roma, a cidade do trono de César, como uma grande cidade. Nos tempos antigos, Babilônia era para os profetas um símbolo de anseio por posse, poder, luxúria, grandeza, imoralidade, um símbolo de pecado. Os profetas sempre escreveram sobre Babilônia nesse contexto. Para os judeus do primeiro século, parecia que Babilônia havia sido reencarnada no Império Romano com seu poder de abuso de autoridade, luxúria e imoralidade, através desse poder opressivo. Porque Babilônia, na mão de Nabucodonosor, foi opressiva, e o Império Romano era extremamente opressivo. Nós vamos encontrar na história várias menções, inclusive na história judaica, de que Babilônia se referia ao grande Império Romano na época em que São João escreveu o Apocalipse. O terceiro significado de Babilônia na história profética, bíblica e histórica é de que Babilônia é uma referência aos poderes terrenos instigados pelo mal, se unindo com os que rejeitaram o Evangelho e se opondo à mensagem de Deus. O grande problema agora é identificar a que Babilônia São João está se referindo na mensagem do segundo anjo, quando ele disse assim: caiu a grande Babilônia. Estava ele se referindo à Babilônia literal de Nabucodonosor, que já havia passado? Estava São João se referindo ao Império Romano, que também era chamado Babilônia? Ou estava São João se referindo a essa Babilônia mística que seria formada no final dos tempos, onde os poderes civis e religiosos se uniriam em oposição ao povo de Deus, produzindo uma grande perseguição, prostituindo as religiões com doutrinas falsas, a fim de se opor contra o povo de Deus? O capítulo 18 de Apocalipse, quando fala de Babilônia, fala de uma Babilônia rica, que é grande em proeminência e muito forte em poder comercial. Quando nós abrimos o capítulo 17, Babilônia é mencionada como uma prostituta que está sentada nas águas. E no verso 15, o anjo fala claramente a São João que este símbolo de águas refere-se aos povos, multidões, nações e línguas. Línguas no plural. Sabe, meus queridos, olhando a primeira e a segunda mensagem juntas, nós verificamos que o alvo da mensagem do primeiro anjo é pregar o Evangelho eterno, que tem como público a Babilônia, que é descrita pelo segundo anjo com um poder pecaminoso e abominável que está ocorrendo e corrompendo o mundo. Se nós pegarmos a primeira mensagem em conexão com a segunda, de que o Evangelho eterno, porque o juízo é chegado, tem que ser pregado a Babilônia, nós não podemos caracterizar a Babilônia como sendo o Império Babilônico de Nabucodonosor. Nem muito menos podemos caracterizar o Império Romano como sendo Babilônia.
Quando a gente conecta a primeira mensagem com a segunda e vemos o quadro em que Babilônia cai diante da mensagem que vem sendo pregada, nós chegamos à conclusão que o apóstolo estava realmente se referindo a essa Babilônia mística que vai se levantar no fim dos tempos, com doutrinas falsas, prostituindo as religiões, com mensagens espúrias que vai fazer com que eles se unam contra a verdade e contra o povo de Deus. Bem, agora nós identificamos Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Caiu essa Babilônia mística, esse mundo religioso, junto com o poder civil que faz oposição ao povo de Deus. E agora nós precisamos analisar qual é o princípio que há por trás de Babilônia. Qual é o princípio que rege Babilônia? Porque se Babilônia caiu e ela deu do vinho da ira da sua prostituição, há uma obra que está sendo realizada sutilmente, onde Babilônia está corrompendo o coração das pessoas. Para compreender a obra funesta de Babilônia de levar as pessoas à prostituição da mente e do coração, nós precisamos compreender o princípio que rege a conduta de Babilônia. Todos nós sabemos aqui essa noite que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que apesar do pecado, nós somos o templo da habitação de Deus. Você já parou para pensar que você é o templo da habitação de Deus? Talvez alguns cheguem no espelho e olhem assim e não goste, não é? Será que eu sou a imagem de Deus? Esse cara feio, nariz grande, não é possível. E é por isso que surgiu a indústria do cosmético, a indústria da pintura de cabelos, a indústria do gel. Há uma indústria tremenda rolando por aí afora para fazer as pessoas chegar na frente do espelho e sentir-se bem com elas mesmas. Meus queridos, o nosso problema é que nós precisamos olhar para Deus e não para o espelho. Quando você vê a glória do Senhor, meu jovem, resplandecendo sobre você, você vai amar muito você. Porque é assim que é. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Porque você é o santuário de Deus, onde o Espírito dele habita. Satanás vem colocando essa minhoca na sua cabeça de que você é feio e que o outro é bonito. E eu digo a vocês, não existe no mundo gente feia e bonita. Todo mundo é bonito. Por mais feio que você seja, vai aparecer um que vai achar você bonito e vai gostar de você. Não se preocupe. Pode ter 100 que lhe ache feio, mas vai ter um aí que vai lhe achar bonito. Isso é que importa. Não existe gente feia no mundo. Quando o outro diz assim, poxa, mas o pastor Deus é um cara muito feio. Coitado, isso é a opinião dele. Eu vou crer na opinião de uma pessoa qualquer, mas não vou mesmo. Não se engane. Não seja traído pelo espelho. Não corra para o cabeleireiro para pedir para ele fazer você bonito. Porque você é bonito, porque você é o templo de Deus. Você é o santuário de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. E isso é suficiente. Mas parece para nós cristãos, isso não é suficiente. A gente tem que sair mergulhado na indústria das coisas por aí afora. Vocês sabem que eu tenho um nariz meio grande assim, né? Vocês sabem que eu nunca tinha percebido que eu tinha um nariz tão feio e grande até o dia que o pastor Marcos foi me visitar. Ele nem sabe disso. Mas é que o pastor Marcos foi me visitar e o homem, ele batia foto de tudo. Eu nunca vi um fotógrafo como o pastor Marcos. Ele saía fotografando os prédios e a cidade e o carro. E um dia eu estava dirigindo o carro para a gente ir para Campau e ele bateu uma foto minha de perfil assim. Ele foi embora. Quando foi um dia, eu disse, olha, tu vai embora, tu bateste muita foto, me dá aí esse... Bota um file aqui, tudo essas fotos. Ele deixou as fotos comigo. E outro dia eu fui lá olhar as fotos dele. Eu e a minha mulher olhando lá no computador. E de repente apareceu aquele motorista do lado. E a minha mulher olhou assim. E olhou para mim. E eu olhei assim. Falei, nossa, eu não sabia que eu tinha um nariz assim tão torto. É terrível, né? Quando você tem um defeito, uma coisa assim. Eu me lembro que eu nasci com o queixo grande. Foi aqui em Dallas que eu consertei o meu queixo.
eu chegava na escola, eu tinha um problema terrível de deficiência maxilar, onde o maxilar inferior era maior que o superior, eu não conseguia botar os dentes em cima do outro. E já pequeno na escola, meu apelido virou de queixinho. Queixinho, queixinho. E um dia eu cheguei em casa chorando, mamãe, os meninos estão me chamando de queixinho. Ela disse, olha meu filho, você é filho de Deus. Você é filho do Rei dos Reis. Esses meninos aí não sabem a sua origem. Você tem orgulho do seu queixo. E eu acreditei. E eu acreditei. Nunca mais eu me incomodei com o meu queixo. Até o dia que eu estava aqui em Dallas e uma irmã... eu casei com a minha esposa, eu nem sei como ela quis um cara feio assim como eu, mas... Por isso que eu digo que não existe feio. Porque quando eu encontrei a minha esposa, eu tinha perdido um dente aqui na frente daqueles grandes... Tinha um buraco aqui no meio, tinha umas espinhas que saíam no meu nariz que inchava para a direita um dia, para a esquerda no outro. E eu me encontrei com ela desse jeito e ela gostou de mim. E eu fiquei surpreso. Eu me olhava no espelho e dizia, eu acho que eu sou bonito para essa menina estar gostando de mim. Meus queridos, não existe gente feia. Aos olhos de Deus nós somos lindos. E Deus nos ama. E Ele nos ama que envia uma pessoa para nos amar como nós somos. Não é maravilhoso isso? E eu era pastor aqui em Dallas e uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu trabalho ali num lugar aqui que faz ortodontia. E se eu for lá, a gente faz uma análise aí na sua dentadura de graça. Que eu acho que o seu queixo ele é um pouco maior e tal. E eu falei, é verdade. E aí eu fui falar com a minha esposa, ela disse, não, tá bom assim, eu gosto assim. Eu falei, ó, glória. Mas, meus queridos, eu fui lá e começamos, e realmente havia o defeito, me mandaram para um cirurgião plástico, e ele olhou e disse, olha, e eu sabia que o seguro não pagava, o seguro não paga cirurgia de correção de nada, mas o médico examinou ele e disse, olha, Mr. Bezerra, o senhor vai ter um problema quando ficar velho, porque a sua arcada de baixo está cedendo e o orifício respiratório está fechando. Quando você tiver 60 anos para cima, seu orifício vai estar muito pequeno, você vai roncar alto e você pode morrer dormindo. Eu falei, sério? Eu falei, não, agora eu quero operar o queixo. Agora eu quero operar o queixo. E ele mandou para o seguro, e o seguro levou 6 meses para aprovar. Mandou para um especialista em Nova York e ficou provado realmente a teoria do cirurgião plástico aqui. E hoje vocês estão vendo esse cara bonito aqui. Bom, quem me viu com o queixão sabe como é a diferença, né? Está bem melhor. O pastor Marcos, ele foi meu colega quando eu tinha o queixo grande. Meus queridos, nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Há um princípio que Deus estabeleceu, que nós estamos esquecendo, é de que nós pertencemos a Deus e dele dependemos. Nós pertencemos a Deus e dele dependemos. E o princípio de Babilônia é o inverso disso. É por isso que a mensagem diz assim, caiu a grande Babilônia. Porque Babilônia é um poder que se opõe ao princípio de que nós dependemos de Deus e pertencemos a Deus e somos filhos de Deus. Amém? E eu louvo a Deus por essa mensagem. Eu louvo a Deus por essa mensagem. O princípio de Babilônia está expresso em Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 4. Vamos ver esse texto. Gênesis capítulo 11 e o versículo 2 e 4. Gênesis capítulo 11 e o versículo 2 e 4. Olhem só que história interessante. E mostra aqui bem claro o princípio de Babilônia. Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 4 diz assim: partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. E então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre,
cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Meus queridos, essa é a história da Torre de Babel, logo após o dilúvio. As características dos habitantes da planície de Sinear era rebelião contra Deus, tendo autossuficiência e desejo de poder e glória. E essas características têm marcado a história de Babilônia através dos séculos. Autossuficiência e sede de poder e glória. Sabe, meus queridos, hoje há cristãos vivendo com esse princípio dentro da igreja. Pessoas que estão vivendo a vida para alcançar poder e glória. Pessoas que estão vivendo a vida para ter sucesso. E não estou aqui dizendo que ninguém vive a vida para não ter sucesso, não é isso. Mas há pessoas que estão obcecadas por poder e glória. Eu me lembro de um rapaz brasileiro que quando era pequeno era adventista, ele abandonou a igreja. E um dia eu fui visitá-lo e ele disse assim: pastor, eu estou com 23 anos e vim aqui para os Estados Unidos porque aos 35 anos eu quero ter o meu primeiro $1 milhão. Mas ele falava com uma convicção que quase eu acreditei. Ele quase me convenceu de que realmente ele era uma pessoa competente para isso. Mas 5 anos depois, eu visitei ele na rua do Lawrence Street, lá na cidade de Loa, chumbado de drogas, derrubado em cima de uma cama. E eu quase tive que arrombar a porta para entrar, para fazer uma visita e salvá-lo do caminho das drogas. E não consegui trazê-lo para a igreja, mas eu consegui tirar ele das drogas. E até hoje, coitado, está lá. Sem $1 milhão dele, sem nada. Às vezes nós vivemos a vida cheio de ambições. Mas a nossa ambição devia ser ir para o lar celestial. Nossa ambição deveria ser libertar-se do pecado. Nossa ambição deveria ser alcançar essa vida eternal que Deus está nos oferecendo. O princípio de Babilônia é grandeza, é exaltação do erro. E eu posso falar isso porque eu já vivi esse princípio. Eu, quando entrei no ministério, tive uma ascensão meteórica e eu pensei que era o melhor pastor do mundo. E eu pensava isso. Porque eu entrei no ministério e fiquei 1 ano pastor em Vitória de Santo Antão, que tinha que viajar com o meu fusquinha pela lama, atravessar rio, e entrar por tudo quanto é lugar, o sítio, o sítio Quaresma, pelo mundo afora ali. E depois de 1 ano me moveram para a central de João Pessoa, de 400 membros, e eu fiquei todo cheio. Falei, eita, agora eu estou progredindo na vida. Aí depois de 2 anos e meio, me promoveram no departamental de jovens da missão, não era nem ordinário. Eu falei, eita, ninguém me segura. Depois de 3 anos e meio, eu recebi eleito numa Assembleia Atenal para ser JA da São Paulo e Leste. E eu falei, preciso ir para os Estados Unidos aprender inglês, porque eu vou para a Conferência Geral. Eu falei, meu pai estava maluco. Isso é o princípio de Babilônia. Imaginem eu trabalhando para Deus pensando na minha glória. Uma tragédia. Uma tragédia. Quantas vezes a gente sai por aí dentro da igreja fazendo as coisas de Deus, pensando em reconhecimento, pensando em grandeza, pensando em poder, pensando em glória. Meus queridos, esse é o princípio de Babilônia. Esse é o princípio de Babilônia que nós abraçamos e que a Bíblia diz que vai cair. Caiu Babilônia. Aqueles que abraçam esse princípio do poder e da grandeza vão cair por terra. E por isso eu caí. Porque eu vim aqui para os Estados Unidos e aqui o Senhor me botou no chão. Eu cheguei aqui e arrumei emprego numa gráfica. E eu me lembro que o meu chefe, por coincidência, era um filho de pastor que estava fora da igreja e odiava pastor. E quando ele descobriu que eu era pastor, aquele rapaz começou a me oprimir como se fosse o demônio em cima de mim. E Deus permitiu isso. Deus permitiu isso. Porque foi aí onde o meu orgulho e o meu ego foi sendo quebrado. Mesmo aqui em Dallas, aqui eu levei muitas lições. Deus me ensinou muita coisa quando eu era pastor dessa igreja, que hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Porque no fundo,
Eu abracei o princípio de Babilônia como modelo de vida. Meus queridos, não existe pastor bom e ruim. Eu passei muitos anos no ministério achando que era melhor que os outros. Mas depois eu descobri que não existe pastor bom. Pastor é tudo igual. É como diz lá no Nordeste, tudo farinha do mesmo saco. Existe uma diferença. Existe pastor que passa muito tempo de joelhos. E existe pastor que passa pouco tempo de joelhos. E é isso que faz a diferença no ministro. É isso que faz a diferença no ministro. Aquele que passa muito tempo de joelhos tem mais sucesso do que aquele que passa menos tempo de joelhos. Há membros que passam mais tempos de joelhos e há membros que passam menos tempo de joelhos. E isso vai determinar a qualidade de membro que você é na igreja. Há membros que não têm tempo nenhum para ficar de joelhos. E isso determina a qualidade de membro que ele é na igreja. E eu pergunto para você essa noite, que qualidade de membro é você? Que qualidade de membro é você? Meus queridos, ao duvidar das promessas de Deus, os pós-diluvianos se colocaram na mesma posição de Nabucodonosor quando ele contemplou o seu reino. E eu gosto de ler essa declaração e eu quero analisá-la com vocês. Está em Daniel, capítulo 4, versículos 28 e 30. Essa declaração de Nabucodonosor mostra o princípio de Babilônia que é trazido na mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, verso 8. Daniel, capítulo 4 e o versículo 28 até o 30. Olhem o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Aqui está bem claro, bem definido o princípio de Babilônia, que o anjo anuncia terrivelmente a sua queda. Daniel capítulo 4, versículo 28 a 30, diz assim: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeava o rei sobre o palácio real de Babilônia, e ele disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a minha glória e majestade. Meus queridos, que loucura esse homem aqui. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. Meus queridos, há cristãos infelizes dentro da igreja porque abraçaram o princípio de Babilônia em sua vida. E ao falar da grande Babilônia, Nabucodonosor, maravilhado, contemplando o seu império, ele aqui menciona 3 princípios bem definidos, que são os princípios dessa Babilônia mística que vai atacar o povo de Deus e que o anjo diz que vai cair por terra. O primeiro deles está nas palavras: eu edifiquei. Eu edifiquei. O eu. O eu tem sido a ruína de muitas pessoas. O eu tem sido a ruína de muitas famílias no mundo moderno. Nossa identidade com o eu às vezes é involuntária. Unicamente através de Cristo Jesus na nossa vida nós podemos nos entregar e renunciar a esse eu e vencê-lo. Caso contrário, nós perdemos. Há pessoas que vivem a vida para alimentar esse ego. E olha, eu vou dizer uma coisa. Há pessoas que são muito boas em alimentar o ego de outras. Não é? Porque elas chegam perto da outra e dizem: olha, você é good, você é bom. É isso aí, você é o melhor. Vai lá e faz. Às vezes ela nem vai lá e faz, mas manda o outro ir lá. Você vai lá que você é bom. Fala mesmo, vai lá, fala. O princípio do eu hoje vem sendo alimentado. E eu vou dar um exemplo para vocês verem como esse é o princípio de Babilônia, porque o eu vem sempre na frente. Uma moça ia viajar e ela chegou na rodoviária. E como ela ia viajar, ela comprou um saquinho de batata fritas. Sabe aquele saquinho de batata frita? Sim, que a gente compra. E ela botou o saquinho de batata frita dentro da bolsa. Mas aí ela chegou na plataforma, e a plataforma ainda estava fechada, porque o ônibus tinha chegado, mas ainda não tinha aberto para as pessoas entrarem. Então ela sentou num banco, e botou a bolsa dela do lado assim, ficou olhando o movimento. De repente chegou um rapaz, sentou do lado dela. Ela se afastou, pegou, botou a bolsa e continuou olhando. De repente, quando ela olhou para o lado, ela viu o rapaz com
o saco de batata frita dela aberto e comendo. E ela disse, mas isso é um cara de pau. Isso é um cara atrevido. Como é que esse atrevido teve a coragem de meter a mão dentro da minha bolsa que está aqui no banco e começou a comer as minhas batatas fritas? E o rapaz olhou para ela, deu um sorriso e ofereceu, quer batata frita? E ela falou, isso é um descarado. Além de estar comendo a minha batata, ainda vem me oferecer. Pois eu vou comer a minha batata. E ela pegou uma batata e comia. E o rapaz comia e dava para ela. E ela comia a batata, mas ela tinha uma ira no coração, um ódio. Ela queria esganar o rapaz. Que atrevido esse rapaz, como ele ousa fazer uma coisa dessa? E aí ele oferecia a batata, e ela comia uma batata, e ele comia outra batata. E o saco foi baixando. Finalmente tinha uma última batata. E o rapaz sorridente ofereceu a última batata para ela. E ela falou, claro que eu vou comer, que essa é a minha batata. E pegou a última batata e comeu. E o rapaz deu um sorriso e tal. Finalmente abriu o porteiro do ônibus, ela pegou a bolsa irada, com raiva. Foi viajar com ódio, queria esganar o rapaz. Finalmente chegou na porta do ônibus e abriu a bolsa para pegar a passagem, dar para o motorista. Quando ela abriu, o saco de batata frita estava dentro da bolsa, fechado, intacto. Ela havia comido o saco de batata frita do rapaz. O rapaz tinha comprado um saco de batata igual ao do dela. O saco que ela comprou estava dentro. Vocês podem imaginar como aquela moça se sentiu. O princípio de Babilônia é eu primeiro. E às vezes esse eu vem antes de Deus. E meus queridos, esse assunto é sério, porque quando o anjo diz assim, caiu a grande Babilônia, ele está falando de um poder que tem como fundamento e como princípio o alimento do ego. E se nós cristãos estamos vivendo dentro da igreja, alimentando esse ego, nós vamos cair com Babilônia. O anúncio dessa queda é o anúncio da nossa queda. Porque Babilônia caiu por terra, Babilônia vai perder a batalha, Babilônia vai ser derrotada no conflito final. A segunda coisa que nós encontramos na declaração de Nabucodonosor, que exalta o princípio de Babilônia, é que ele diz assim, a força do meu poder. O primeiro princípio de Babilônia é o eu. O segundo é a força do meu poder. É impressionante como nós aprendemos a confiar em nós mesmos. Nós aprendemos a confiar em nós mesmos. Quanto mais você acredita na sua força, mais dificuldade você tem de acreditar na força de Deus. Quanto mais você é autossuficiente na sua força, mais dificuldade você tem para confiar e entregar-se a Deus. Nossa autossuficiência espiritual pode ser uma tragédia para a nossa vida cristã. Vocês sabem por que nós oramos tão pouco? Sabem por que nós oramos pouco? Porque nós não sentimos necessidade de orar, de conversar com Deus. Nós somos extremamente autoconfiantes. Nós confiamos na nossa capacidade, confiamos no nosso poder, confiamos naquilo que somos capazes de realizar. E esse é um dos princípios de Babilônia. Nós às vezes entramos no caminho da tentação sem perceber. Às vezes os jovens se acham autossuficientes para ir a certos lugares e entrar em certos lugares e se envolver em certas coisas que é perigoso para um jovem adventista estar metido naquilo. Mas ele se sente autoconfiante, que ele sabe o limite e pode ir. E eu me lembro da história de um jovem, de que ele se achava muito feio. E ele assim, era muito tímido. Já estava quase 20 anos e não arrumava namorada, né? E às vezes os amigos gozavam dele. Ei, tu aí, mariquinha, bababá, aquele negócio, né? E o coitado do rapaz era dinâmico na igreja, trabalhava. Ele era o diretor dos jovens da igreja. Muito cristão, um rapaz muito cristão. Mas ele tinha problemas quando chegava na área de relacionamento com o sexo feminino, né? E o povo gozava dele e ele se achava muito feinho, coitado. E ele não era nem tão feio assim, mas era meio feio. Aí, e ele, infelizmente essa área era difícil. Bem, um dia ele estava no ponto do ônibus, e esperando o ônibus, e passou uma moça bonita, mas bonita, que as minhas palavras não podem descrever a beleza dela.
moça bem feita de corpo, cabelos lindos, rosto lindo. E ela passou, e ele estava encostado no poste assim, e ela passou olhando para ele, deu um sorriso. Ele olhou para trás para ver se tinha alguém, mas viu que não tinha ninguém. Aí ela deu um sorriso e ele deu um sorrisinho para ela. E ela foi andando e olhando para ele, parou assim, e ele começou a tremer. Eita, essa menina aí, séria coisa. Aí ele começou andando, e ela foi andando, e ela andava e olhava, e ele foi andando, e ele falou, ela está dando bola para mim, nossa. Olhou para ele assim, e apressou um pouquinho para cima. Uma hora a menina deu uma paradinha assim, ele chegou, ela falou, oi, tudo bom? Ele perdeu até a voz. Tudo bom? Ai, tal. Onde é que você é? Para onde é que você vai? Começou uma conversa ali. A menina puxou a conversa. Ela deu a corda. Aquilo era muito tímido quando se tratava desse assunto. E aí daqui a pouco voltaram para o ponto do ônibus e havia um banco lá. E os dois sentaram no banco. Isso era mais ou menos 1h da tarde. Eles conversaram a tarde toda, batendo papo. E a menina toda já botou o braço por cima dele. Ele já ficou meio preocupado assim, né? E aí quando foi dando as 5h30 da tarde assim, a menina disse, olha, vamos passar a noite juntos? Eu falei, pai, eu sou jovem adventista, sou diretor dos jovens da igreja. Vou passar a noite junto com essa moça? Que convite mais inesperado. Hã? E ele ficou assim meio sem graça, e não sabia, e a menina falou, olha, vamos para um motel, a gente passa a noite juntos. Falou, olha, eu não posso, você não gostou de mim? Não é isso não, eu gostei muito de você. Então, eu tenho dinheiro aqui, a gente paga um táxi, vai, e ficamos juntos. E ele falou, não, mas, não vai me dizer que você não está afim. Não é isso. E, irmãos, olha, sabe, a coisa ficou complicada ali. Olha, jovens, eu vou dizer uma coisa para vocês, ali é o terreno do demônio. Ali é o terreno do demônio. E o rapaz, ele agora não sabia se assumia a identidade de cristão e saía com a cara no chão, ou se ele realmente mostrava sua masculinidade e avançava com a moça. Ele nunca tinha tido uma moça naquela estrutura, naquele nível. Bem, finalmente, ele decidiu ir com ela e pensou assim, eu vou com ela, mas eu vou passar a noite só conversando, não vou fazer nada. Bonzinho, muito bonzinho. Mas pegaram o táxi, entraram no motel. E obviamente, meus jovens, quando vocês entram no terreno do demônio, já é difícil para você escapar. E ele passou a noite e dormiu com aquela moça. Quando foi de manhã, ele acordou. E quando ele acordou, ele percebeu que a moça não estava mais no quarto. E ele pensou que ela estava no banheiro, levantou-se e foi no banheiro, chamando o nome dela, e a moça não estava mais no banheiro. E ele virou-se do banheiro então, para sair de volta para o quarto. E a parede do motel era espelhada, espelho de cima até embaixo. E quando ele voltou-se novamente para vir do banheiro, estava escrito em letras garrafais, bem grande, toda a parede, com batom vermelho no espelho. Estava escrito assim, bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. E ele caiu de joelhos na cama daquele motel. Chorou. Pediu perdão a Deus pelos seus pecados. E Senhor, tem misericórdia. O diretor dos jovens da igreja, um rapaz virgem, nunca tinha namorado com ninguém. Sabe, meus queridos, eu visitei esse rapaz no hospital, parecia um saco de osso. Estado terminal. E ele disse assim, pastor, por onde você andar por esse mundo afora, diga aos jovens que o pecado não compensa. Diga aos jovens que o sexo premarital não compensa. Não compensa. Poucos dias depois ele descansou. Um preço alto, porque ele confiou na sua força. Porque ele confiou na força do seu poder. Porque ele achou que era autossuficiente e poderoso para resistir o pecado, para combater Satanás, para ir à luta contra o inimigo. Oh, meus queridos, amados irmãos. E o terceiro princípio de Babilônia que nós encontramos na declaração de Nabucodonosor é que ele diz assim, para minha glória, eu edifiquei, na força do meu poder. E a terceira é para minha glória. Muitas vezes nós fazemos as coisas esperando reconhecimento.
Nossa natureza carnal promove a nossa glória pessoal. E eu sei bem o que é isso, porque já tive que lutar muito contra isso. Mesmo no ministério pastoral. Eu me lembro de um tempo que eu era pastor, que eu pregava o meu sermão, e eu ia ali para a porta. E eu ficava esperando as pessoas passar. E no dia que ninguém dizia nenhuma palavra sobre o sermão, eu ia embora para casa frustrado. E eu dizia à minha esposa, ninguém gostou do sermão hoje. Eu dependia daqueles elogios para ir embora satisfeito. É triste eu contar isso para vocês, mas eu estou contando isso para vocês verem como nós abraçamos os princípios de Babilônia sem perceber. Sem perceber. Meus queridos, a glória pessoal é a ruína da vida cristã. Não há mérito nenhum em nós. Ninguém aqui é bom. E eu lhes asseguro de que Deus não deixa passar batido. Aqueles que abraçam o princípio de Babilônia, a queda é iminente. Vocês olhem para os pós-diluvianos. Então logo começaram a se arrogar, Deus confundiu as línguas e eles saíram abaixo com o projeto da torre deles. Se nós olharmos para Nabucodonosor, ele ainda falava, diz Daniel, ele ainda falava. Quando Deus do céu veio e falou com ele, ele ficou louco e perdeu tudo, perdeu o trono, perdeu tudo. Olhem para Lúcifer. Lúcifer estava lá no céu, ainda como regente do coro celestial. Tão logo entrou no pecado, ele criou uma rebelião contra Deus, foi expulso do céu. A mensagem do profeta Isaías, quando fala de Lúcifer, começa com a indagação: como caístes do céu, ó estrela da manhã, ó filho da alva? Como é que Lúcifer, regente do coro celestial, esse anjo brilhante, extraordinário, como é que ele caiu no pecado? Como é que ele abraçou o princípio de Babilônia do eu, da confiança própria, da autossuficiência? Ó meus queridos, esse mesmo sentimento de Lúcifer, nós temos acalentado ele em nosso coração, porque muitas vezes nós queremos ser melhor que o outro. Muitas vezes nós queremos ser melhor do que o nosso próximo. Nós vivemos a vida querendo ser melhor que alguém. Nós vivemos a vida procurando alguém inferior a nós, para que a gente possa se sentir bem. Esse é o princípio de Babilônia. O princípio de Babilônia está enraizado no coração dos cristãos dentro da igreja. É por isso que há muita fofoca, muita peleja, muita briga, muito desentendimento. Porque os princípios de Babilônia estão enraizados no seio do povo de Deus. E o anjo voou pelo céu dizendo: caiu, caiu Babilônia. Aquela que tem dado o vinho da sua ira da prostituição, aquela que tem corrompido as pessoas, aquela que tem corrompido o mundo, tem corrompido os cristãos, tem corrompido os filhos de Deus, porque nós temos condescendido com o ego, com esse sentimento de autoconfiança em nosso coração, com esse desejo e anseio de poder e glória do coração humano. Oh, meus queridos, nós estamos anestesiados pela tecnologia do mundo. Nós estamos anestesiados pelas televisões coloridas e seus programas lindos. Nós estamos anestesiados pelo poder da internet. Nós estamos anestesiados pelo poder do videogame. Sabe, meus queridos, nós estamos anestesiados pela mistura, pela prostituição que Babilônia está trazendo para dentro das nossas casas. O anjo que voou pelo meio do céu, ele estava certo. Porque Babilônia, ela está colocando o vinho da ira dela, da prostituição, dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, com as coisas desse mundo. E nós começamos a misturar o sacro e o profano. E já não sabemos mais definir as coisas celestiais, porque estamos arraigados dentro de Babilônia. Esse perfume de aroma suave do pecado tem se espalhado sutilmente, com falsas ideologias, dentro dos veículos de comunicação, alcançando e atingindo o povo de Deus, danificando a nossa fé. Outro dia, eu li a história de um jovem chamado Dennis, um jovem italiano. Ele era o dono da Igor Incorporation, uma empresa de computação. E ele começou a se dar bem nos negócios. E ele fazia 2 dias que havia comprado uma Ferrari.
E ele naquela manhã chegou no escritório entusiasmado, porque pela primeira vez ele ia colocar as ações da Igor Incorporation no mercado da Bolsa de Valores. E ele queria ver o preço que as ações iam sair. E ele esperava que ele poderia fazer um grande lucro. A sua empresa já estava valendo $1 milhão. E ele esperava que, quem sabe, quando o pregão abrisse às 10 horas da manhã, a Igor Corporation começasse a crescer no volume das ações, e as pessoas a comprar e o preço a subir, e ele poderia terminar o fim do dia milionário. E ele acompanhava o pregão do seu computador, e com 2 horas do pregão aberto, a Igor Corporation já estava em $7 milhões. As ações da companhia dele começou a disparar, e a cada aumento que dava, a cada milhão que ela jump, ele vibrava e pulava, e finalmente quando o pregão fechou, a Igor Corporation, que começou o dia valendo $1 milhão, valia agora $20 milhões. E ele estava exultante, era um milionário, pulava, congratulava-se com os funcionários, pegou a sua Ferrari, o Denis saiu para casa entusiasmado para falar à esposa do que estava acontecendo na sua vida financeira. Mas numa curva em alta velocidade, ele derrapou no seu Ferrari, bateu no guarda-rio, rolou, caiu e perdeu a vida. No dia que se tornou milionário, ele morreu. Como pode uma coisa dessa? Meus queridos, Babilônia faz isso. Babilônia quer nos levar à destruição. Por trás do poder de Babilônia está o demônio, está Lúcifer, está Satanás, para corromper os filhos de Deus. Fornicação e adultério são frequentemente usados nas escrituras como emblemas da idolatria, da falsa adoração. A expressão vinho da ira é uma expressão usada para mostrar quão venenoso é a taça do pecado com que Babilônia quer corromper os filhos de Deus. Nós não queremos a mensagem de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Abraçou você já o princípio de João Batista. Vem alguém maior que eu. Vem alguém maior que eu. Essa era a mensagem do remanescente. Essa é a mensagem do reformador. Vem aí alguém maior que eu. Vem alguém maior que eu. Sabe, meus queridos, nós precisamos fazer uma reforma na nossa vida, porque nós somos adventistas, mas temos abraçado em nosso coração os princípios de Babilônia. O alarido do anjo voando pelo meio do céu, anunciando a queda de Babilônia, é um alerta ao povo de Deus para abandonar os princípios de Babilônia, da exaltação pessoal, da confiança pessoal, e confiar nos méritos de Cristo Jesus. A mensagem do segundo anjo tem por objetivo anunciar a queda de Babilônia a todos aqueles que amaram o princípio babilônico da glorificação pessoal e da confiança nos méritos humanos. Essa noite, nós temos que tomar uma decisão em nossa vida. Satanás tem trabalhado com uma sabedoria incrível no meio do povo de Deus. Os princípios de Babilônia estão enraigados dentro da igreja de Deus, destruindo o progresso e o crescimento espiritual que essa igreja precisa ter, se preparando para a última batalha final do drama milenar do conflito dos séculos. Não esqueçam, meus queridos jovens, que quando o povo alinhou as margens do rio Jordão, e Josué se levantou diante do povo e disse: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. E naquela noite, os jovens de Israel santificaram a sua vida e cruzaram o rio Jordão em segurança. Num período onde se vivia 120, 140 anos, o mais de 1 milhão de pessoas que cruzou o rio Jordão tinham todos idades abaixo de 40 anos. Todos. Os jovens entraram na terra prometida. Os jovens de Deus cruzaram a terra do rio Jordão. Os jovens de Deus viram os muros de Jericó caírem e o triunfo e a vitória da igreja israelita. Deus está chamando você, jovem, para testemunhar o triunfo do Jordão da crise final. Deus está chamando você, meu jovem, para você santificar a sua vida, porque o segredo dos milagres e do poder é a santificação. A mensagem de Josué era: santificai-vos,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós estamos nos aproximando de um grande final. Nós estamos nos aproximando do momento quando finalmente a história do pecado vai terminar. Mas o poder das trevas não vai se render sem uma batalha renhida contra os filhos de Deus. É hora de fazer preparo a esse grande conflito que está diante de nós. O segundo anjo voou pelo meio do céu, anunciando a queda de Babilônia e daqueles que abraçaram o seu princípio da glorificação pessoal, do eu, da confiança pessoal. O Senhor, nessa noite, está nos chamando para abandonarmos esses princípios babilônicos que têm caminhado pelo meio do povo de Deus. Às vezes eu fico pensando assim que nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar. Nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar. Mas temos medo da morte. Não pensamos nisso. Quando a enfermidade cai, nós corremos para o pé do altar, pedindo e clamando, pedindo a misericórdia de Deus. Porque nos sentimos pequenos, nos sentimos limitados. Mas infelizmente temos abandonado aquele princípio de que pertencemos a Deus e dele dependemos. Temos abraçado o princípio de Babilônia da autossuficiência. Interessante que quando eu estava viajando para cá, eu não tenho medo de avião. Eu não tenho medo de avião. E cada vez que eu vou cruzar o oceano, eu faço uma oração. Porque eu penso assim, se esse avião cair no meio do oceano aí, quem é que vai achar a gente no meio desse imenso oceano? Mas acontece que esse voo que eu vim, ele fez um trajeto diferente. Ele veio lá pela Irlanda, cruzou o Atlântico lá perto da Islândia. Depois ele começou a cruzar a Groenlândia. Nós saímos do oceano e aquela terra gelada, neve, gelo. Horas e horas voando no gelo. De repente eu senti um medo lá em cima. O sol brilhava, tudo branco. Eu senti um medo. Eu falei, Senhor, se esse avião cair aqui nesse território gelado, o que será de nós? E eu pensei assim, como a vida humana é frágil. A temperatura fora estava cerca de 65 graus negativo, dizia o visor do avião. E aquele grupo de pessoas dentro daquele pequeno aeroplano, cruzando a Groenlândia, aquelas terras geladas. Se a turbina congelasse, se uma coisa acontecesse, o que seria de nós ali? E eu falei, Senhor, eu acho que esse aparelho está voando porque a tua mão vai estar segurando ele. Porque tu és o mantenedor, tu és o protetor, tu és aquele que cuida de cada um de nós. Se você soubesse que essa seria a sua última semana de vida, o que você faria nessa semana? O que você faria se soubesse que realmente iria morrer no próximo domingo? O que você faria? Sabe, meus queridos, há uma batalha sendo travada, terrível. Se os nossos olhos pudessem se abrir e a gente vê a batalha que os anjos maus e os anjos de Deus estão travando pela posse do nosso coração. E muitas vezes nós temos abraçado os princípios de Babilônia. Muitas vezes o aroma de Babilônia tem prostituído a nossa mente e o nosso coração. Nós temos desonrado o nosso Pai Celestial. Eu nessa noite, eu queria fazer uma oração especial aqui na frente. E eu queria dizer a vocês que eu não gosto de apelo. Eu detesto apelo. E não gosto de apelo porque às vezes eu fico com medo de apelar as pessoas e elas não virem. E não gosto, eu não faço apelo. Quando vocês me verem fazendo um apelo, é porque o Espírito de Deus momentaneamente está dizendo a mim, faça, faça. E eu faço, mesmo sem gostar. Não faço por mim, mas faço por pessoas que o Espírito está dizendo que estão aqui essa noite, que precisam de uma oração especial. E eu vou fazer um apelo agora muito pessoal. E não sei se você vai ter coragem de se levantar, mas eu vou fazer, mesmo sem gostar.
Vou fazer porque o Espírito de Deus está dizendo para mim para eu fazer. Eu quero fazer um apelo àquelas pessoas que estão aqui essa noite. Que depois de ouvir essa mensagem, sentem no seu coração que estão vivendo a sua vida com alguns dos princípios de Babilônia na sua vida. Pessoas que reconhecem essa noite que têm vivido uma vida egoísta. Pessoas que têm vivido a vida pensando em si próprio. Pessoas que essa noite querem receber uma oração especial, pedindo a Deus que transforme o seu coração. Eu sei que não vai ser muito fácil se levantar e assumir isso publicamente aqui hoje à noite. Mas ficar sentado é a sua derrota. Ficar sentado revela quem você realmente é, a sua verdadeira face. Mas se você quer, vem à frente. Se ajoelhe na presença do altar de Deus. Graças a Deus, porque alguém já se levantou. Mas não faça isso pela emoção, pelo impulso. Não faça isso. Só faça isso mesmo se você estiver sentindo que você precisa fazer alguma coisa com você. Só faça isso. Esse apelo não é para a igreja toda. Eu não estou esperando que venha a igreja toda aqui na frente. Eu estou esperando que venha aqui na frente aqueles que essa noite ouvir essa palavra, a mensagem do segundo anjo. Eles sentem que estão abraçando o princípio de Babilônia nas suas vidas. E eles querem limpar o seu coração. Eles realmente querem se ver livre. E você que está me ouvindo aí pela internet, se você tem abraçado o princípio de Babilônia na sua vida, eu quero pedir a você que se aproxime do seu computador, da sua tela, se ajoelhe na presença do Altíssimo agora. Se ajoelhe aí. Se você sente que tem abraçado o princípio de Babilônia na sua vida, não importa onde você esteja, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, se você estiver aí ouvindo essa mensagem pelo computador, e você sente que tem abraçado princípios de Babilônia na sua vida, e você precisa ficar livre, se ajoelhe aí no pé do seu computador. Porque Deus quer libertar você. Porque não haverá salvação se esse princípio da glória pessoal estiver entronizado em nosso coração. As nossas igrejas precisam ser purificadas desse câncer de Babilônia, porque Deus quer uma igreja pura, santa, imaculada, para receber o selo do Deus vivo. Esse anjo voou pelo meio do céu e denunciou a queda desastrosa e terrível de Babilônia. E você, filho de Deus, você não pode participar dessa queda. Você precisa abrir os seus olhos, banir da sua vida os princípios babilônicos deste mundo e fazer um voto de começar uma nova vida com Deus. Eu pediria àqueles que estão na congregação que, por favor, se ajoelhem. Nós vamos fazer a oração encerrando a mensagem dessa noite. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, Satanás tem feito uma obra funesta nesse planeta, trazendo os princípios da rebelião do céu para o coração das criaturas que tu criastes para glorificar o teu nome. E eu nessa noite, em nome de Jesus, rogo que tu aceites esses corações ajoelhados diante da tua presença. Olha por aqueles que estão ajoelhados à frente do seu computador. Olha por esses irmãos e jovens de Deus que estão na tua presença. Senhor, nós precisamos de reavivamento e reforma. Nós precisamos de justificação. Nós precisamos de transformação, santificação, purificação. Nós precisamos banir os princípios da glória do eu, da autossuficiência, dos arraiais do nosso coração. Senhor, ajuda-nos a abraçarmos o princípio que tu estabeleceste na criação, de que nós pertencemos a ti e fomos criados à tua imagem e tu és o nosso mantenedor, Senhor. Oh, querido Deus, não desampara teus filhos. Há muitos que estão aqui sofrendo, há muitos que estão vítimas dos descasos deste mundo, da história do pecado. Senhor, restaura a nossa alma, purifica o nosso ser, transforma o nosso coração. Que no próximo sábado nós possamos chegar à mesa da ceia com o nosso coração transformado e santificado. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém.